E aí, pessoal, sabia que existe um segredo escondido bem ali, nas primeiras páginas da Bíblia? É um detalhe matemático que a maioria de nós simplesmente passa batido, sem nem perceber. Pois então, se prepare, porque uma continha bem simples tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente entende o livro de Gênesis. Para começar essa nossa investigação, a gente vai partir de uma pergunta que, olha, parece completamente absurda, quase fantástica. Uma pergunta que ousa ligar o primeiro homem, Adão, com o grande legislador de Israel, Moisés. A resposta que vem na hora na nossa cabeça é um claro que não. A lógica diz que é impossível, né? Eles pertencem a mundos, a épocas completamente diferentes. E é exatamente aí que o mistério fica interessante. Porque assim, eles estão separados por milênios de história. E não é só isso, tem o grande dilúvio bem no meio do caminho. Parece uma conexão impossível. Mas e se a gente olhar com atenção para os números que a própria Bíblia nos dá? Uma outra história começa a aparecer. A chave para desvendar essa conexão que parece impossível não está numa profecia obscura, não. Ela está numa parte da Bíblia que muita gente acha chata e pula sem pensar duas vezes: as genealogias. É isso mesmo. Aquelas listas que parecem só um registro histórico meio monótono são, na verdade, um código matemático. Quase como uma impressão digital de Deus ali, só esperando para ser decifrada com uma matemática bem simples. E é aqui que a coisa fica fascinante, porque não é sobre interpretação, sobre simbolismo ou teorias. É sobre matemática pura, usando os números exatos que a própria Escritura nos entrega. Então, vamos somar essas idades e ver o que elas nos revelam. E a nossa primeira grande descoberta é, para dizer o mínimo, de cair o queixo. Ela conecta o Jardim do Éden diretamente com a Arca de Noé, de um jeito que pouquíssima gente poderia imaginar. Tudo começa com a idade extraordinária de Adão. Gênesis nos diz que o primeiro homem viveu por impressionantes 930 anos. E essa vida toda não foi por acaso. Ela era a base de um plano muito maior. Agora, olha que incrível essa sobreposição de tempo. Adão viveu tanto, mas tanto, que ele viu o nascimento de Lameque, que é ninguém menos que o pai de Noé. A matemática é clara. Quando Lameque nasceu, Adão ainda tinha 56 anos de vida pela frente. Para um instante e pensa no que isso significa. O homem que andou com Deus no Jardim do Éden pôde sentar e contar a história da criação, da queda, da promessa. Diretamente para o homem que seria o pai daquele que construiria a arca. É surreal. Então, o ponto principal é esse. A história sagrada não se perdeu no tempo, como um jogo de telefone sem fio. Ela foi transmitida direto da fonte, da testemunha ocular da criação. E a precisão dos números garante a fidelidade dessa transmissão. Mas essa conexão incrível é só o primeiro elo da corrente. O testemunho direto não para por aí. Ele atravessa as águas do dilúvio e chega até os grandes patriarcas de Israel de um jeito igualmente impressionante. Pensa nisso. Lameque, que ouviu as histórias direto de Adão, passou essas mesmas histórias para o seu filho, Noé, e para o seu neto, Sem. Isso quer dizer que a memória viva do mundo antes do dilúvio não se perdeu. Ela foi, literalmente, carregada para dentro da arca. E isso nos leva para a próxima conexão brilhante. As escrituras dizem que Sem viveu 500 anos depois do dilúvio. Fazendo as contas, a gente descobre algo espantoso. Ele não só viveu para ver o nascimento de Abraão, mas foi contemporâneo dele por mais de um século e meio. A implicação disso é monumental. O homem que sobreviveu ao dilúvio pôde olhar nos olhos de Abraão e até de Isaque e confirmar cada detalhe da história da criação. A história chegou aos patriarcas não como uma lenda antiga, mas vinda de uma testemunha viva daquele mundo perdido. Agora que a gente viu o que, precisa perguntar por quê. Por que essa vida tão longa? Por que essa sobreposição de vidas tão precisa? A resposta aponta para um propósito, para um desenho inteligente e estratégico. Essa linha de transmissão oral, olha, ela é incrivelmente curta. Para pensar, foram necessárias pouquíssimas pessoas de confiança para que a história do Jardim do Éden chegasse intacta até as mãos de Moisés, o autor de Gênesis. A conclusão, então, se torna quase inevitável. Isso não foi coincidência. Ao que tudo indica, foi uma estratégia divina para garantir que sua palavra e a verdadeira história da humanidade não fossem corrompidas ou transformadas em mito. Um plano perfeitamente calculado para preservar a verdade. E assim, a gente volta ao ponto de partida.
Aquilo que parecia chato e sem importância, na verdade, se revela como a marca da autoria divina, uma prova matemática da soberania de Deus tecida na própria história da humanidade. Então, qual é o impacto disso tudo? Como essa descoberta oculta nos números muda a forma como as escrituras podem ser lidas hoje? Muda tudo. Isso solidifica a base histórica do livro de Gênesis. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, não estava inventando mitos do nada. Ele estava compilando e registrando a memória viva do seu povo, uma história cuja corrente de transmissão era surpreendentemente curta, direta e confiável. E essa é a questão final que fica para a gente pensar. Saber que a história da criação chegou a Moisés através de uma cadeia tão curta e direta de testemunhas, isso reforça a confiança no texto bíblico? Sem dúvida, é uma perspectiva que nos convida a ler Gênesis não como um mito antigo, mas como um registro histórico que foi divinamente preservado.